Salve Maria Imaculada. Bom, estou já começando esse vídeo. É bom esse momento aqui que eu preparei. Hoje é dia 25 de junho de 2026 e o tema do vídeo o tema principal, né? É a adolescência, principalmente a minha adolescência, em um contexto que eu vou falar musical também. Mas tudo em torno de coisas recentes, que propriamente vou falar no final do vídeo, né? Então, você que vai ver esse vídeo ainda não é inscrito no canal, também se gostar dos outros conteúdos, se inscreva, por favor, né? Então, já vou começar aqui falando propriamente, né, do tema. Então, assim, o tema, que é o título, né, do vídeo, não da capa, Não Sou da Geração Z, né? Eu vou fazer 31 anos, né, esse mês, e eu nasci no ano de 1995, então vou fazer 31 anos, né? E por mais que muitas pessoas não acreditem que eu tenho essa idade, né? Muitas vezes talvez a delicadeza, né? Mas isso é bom também, né? Bom, eu vou começar aqui. O primeiro assunto que tem a ver com a adolescência total, ali quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, que eu tive o primeiro contato com essa banda, né? Que é uma banda americana, que o nome dela é Paramore, né? E principalmente ela foi e é a minha banda preferida. E principalmente a vocalista, né? A Hayley é a minha cantora preferida também, favorita, né? E eu acredito mesmo, a idade certa que eu conheci a banda foi menos que 14 anos. Então eu tinha ali de 13 para 14, eu acredito, que era 2008, 2019, né? E antes, na verdade, essa idade eu já estava iniciando a vivência na fé católica. E o que me chamou a atenção muitas vezes não era as letras, né, em inglês, porque nessa época eu não entendia nada de inglês, porque eu ainda estava na escola e não sabia nem o português adequadamente por causa da minha falta de maturidade por ser adolescente, né? Mas hoje que eu sei inglês, né? Sei, muitas vezes eu não preciso de legenda, e isso é maravilhoso, né? Para entender pessoas falando. Hoje eu entendo, né? Principalmente o início da banda como algo assim muito bonito, né? Porque eles iniciaram assim a ideia da banda pela amizade entre eles, né? Mas também no sentido do relacionamento deles com Deus e também da adolescência, por se conhecerem na escola. Então é algo assim que, obviamente, eles são anos mais velhos do que eu acredito que a Hayley atualmente tem uns 37 ou 38 anos e eu farei 31 anos, então é 6 ou 7 anos a mais que ela tem, né, de mim. Então nessa época eu ainda estava na escola e eles já estavam formados lá e sendo mundialmente conhecidos, né? E já seguindo para o outro ponto, eu tive fatos parecidos, principalmente recentemente, né? Mas eu digo há 7 anos atrás, né?
eu tive fatos parecidos com a Hayley, a vocalista, na minha vida, no sentido da depressão, no sentido do vazio interior, né? Porque quando, por exemplo, que tem o vídeo aqui no canal, eu falando que eu tentei a vida religiosa, foi algo muito bom para mim. Eu tentei a vida religiosa, aí eu voltei, né, depois de alguns meses. E depois que eu voltei e tudo mais, aconteceram o problema de saúde que eu tive, porque em um dos vídeos, que é as lives, eu falei que eu tive o problema de saúde, mas não vejo por que falar especificamente o que houve na minha vida, né? Até porque é algo pessoal. Então é você que escolhe se você vai contar que as coisas que aconteceram, né, em detalhes. O canal aqui no YouTube é uma forma de você se comunicar, né? Então muitas vezes é você que escolhe a sua forma de se comunicar, a sua forma de editar os seus vídeos e propriamente falar, né? Então eu me recordo que anos atrás, acho que uns 10 anos, né, que eu vi uma entrevista sobre ela e dela, da Hayley, ela falando os momentos, porque ela teve ataque de pânicos e ela, eu não sei atualmente, mas ela tomou remédios, né? E ela falando assim que ela tinha ataques, ou até mesmo foi um vídeo que eu vi falando, relatando sobre ela, que ela tinha os ataques e ela queria morrer, porque ela não se sentia, ela como se a vida dela estivesse saindo do corpo, que é um relato de pessoas que têm, né, ataque de pânico. Propriamente é dessa forma que as pessoas intensificam, põem em palavras o que sentem, né? Então, uma coisa que aconteceu comigo que eu não vi acontecer com ela é porque eu ganhei muito peso, né? Eu fiquei muito acima do peso. Atualmente eu já emagreci bastante. Mas ela, eu não vi ela nada. Sempre muito magra desde que eu conheci a banda, né? E eu acompanho, assim, eu me aprofundei na fé católica, mas eu não deixei de acompanhar principalmente ela, a vida dela, porque muitas vezes as pessoas dizem, né, eu me converti ao catolicismo, e pensam, então tudo que eu fazia, tudo que eu ouvia de música, tudo o que eu acreditava já não presta mais. E isso entra na questão do bom senso, do que todos nós podemos ter, porque no sentido do que eu falei no primeiro assunto, é que a ideia em si da banda era um sentido de irmandade e de cantarem letras cristãs. E propriamente não eram nem católicos, eram mais evangélicos, né? Porque o país deles, Estados Unidos, é um país propriamente protestante, né? Aí tem até um vídeo que é a música Playing Gods, né? Que a tradução você pode traduzir como Brincando de Deus, que aparece ela num carro, né? Um carro vintage, e tem lá um crucifixo pendurado, né? Ali no espelhinho do carro. Tem uma imagem de Jesus, que é uma imagem católica. Tem uma imagem de Santa Teresinha. E tem uma outra imagem, que é um broche. É algo bem antigo, né? Um broche. E assim, eu me recordo que naquela época já era uma visão bonita, porque, por exemplo, mesmo ela não sendo católica, tinham representações de Jesus na forma católica, né? Então, as pessoas que falam assim, me converti ao catolicismo e deixei toda
a minha vida antiga para trás. Isso vai, assim, no sentido contrário do que Deus pede para nós, porque se muitas vezes você estuda a vida dos santos, até mesmo de Santa Teresinha, né? Ela fala que tudo pode ser, assim, não propriamente nas palavras dela, né? Mas você precisa encontrar Deus nas pequenas coisas, ou seja, até nas coisas ruins que ficaram para trás. Então, assim, eu ainda me sinto muito jovem no sentido de não ter filhos mesmo, né? De não ter que cuidar de uma criança. E às vezes as pessoas, né, muito jovens, mulheres mais novas do que eu, até adolescentes, já têm filhos, ou já são casados, ou nem casaram. E de uma certa forma, você ter filho, você perde muitas coisas, né? Você vai perder tempo, o tempo que você poderia cuidar de você mesmo, né? Vai ficar escasso. Então, até hoje eu não tive o meu tempo escasso no sentido de ter que cuidar de criança que nasceu de mim, né? Porque não sou casada ainda, né? Bom, e no sentido muitas vezes específico, né? Do que eu tô falando agora, de você. Voltando aqui. É porque uma coisa que entra nesse assunto, eu falei que você não ter filhos, né? Que o seu tempo tendo filhos é escasso e não tendo filhos de uma forma você fica mais livre. É porque hoje em dia, como muitas pessoas têm filhos e não são casados, tanto mulher e homem, hoje ficou tipo algo normal você ter que trabalhar para alimentar os filhos, né? E quando uma mulher ela não tem filhos e ela é solteira, isso fica algo estranho, que eu estou falando do que aconteceu recentemente na minha vida, né? Enfim, agora pegando um fato específico da vida da vocalista dessa banda, da Hayley. Eu me recordo que quando a banda Paramore estava ficando conhecida lá no país deles, né, Estados Unidos, eles foram numa lanchonete e a banda toda, ela e os rapazes, né, e encontraram lá, foram atendidos por uma de moças, ou seja, colegas da escola, que fazia bullying com a Hayley, né? E, tipo, encontraram. Porque eu me recordo que eu vi essa descrição, né, muitos anos atrás, que era ali perto do tempo que aconteceu mesmo, né? E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que muitas vezes tudo o que nós vivemos, tudo com as pessoas, com a exposição de você gravar um vídeo, tem uma repercussão, né? E muitas vezes as pessoas usam o que você fala na vida torta delas, na intimidade delas. Ou seja, que o que você tá falando, a sua vida, vai pertencer à intimidade delas, né? Que é um sentido assim da convivência escolar, porque eu mesma nunca sofri bullying na escola, graças a Deus. Eu considero isso. Teve alguns acontecimentos, teve, mas eu não considero bullying, né? E atualmente no contexto escolar como eu não sou professor da escola, né?
Não sei como estão chamando, se estão chamando essa palavra bullying, né? E também nunca sofri nenhum tipo de abuso físico, nem recentemente que teve chance, graças a Deus. Graças a Deus não tive nenhum ataque, abuso físico, né, contra mim. E isso por si só é maravilhoso, e no sentido de eu gravar um vídeo e também não se emocionar, ou seja, não chorar, é algo maravilhoso também, né? Porque eu estou tranquila, ou seja, estou no lugar certo, eu sei quem eu sou, que eu não sou o que estavam planejando contra mim e nem falando sobre mim. Isso é você saber quem você é, ou seja, quem você ama também, né? Então, finalizando o assunto dessa banda, né? E principalmente da vocalista, é porque eu sempre me senti influenciada por ela. E a maneira como ela cantava, ou até canta recentemente, porque as músicas recentes da banda eu não escuto, eu escuto as antigas. As antigas por causa da tradução. Muitas vezes musicalmente para mim é agradável só as antigas. Eu digo dos primeiros 3 CDs, né? Que antigamente era CDs. Então é algo assim, algo nostálgico. Daí você lembra dos momentos bons, né? Que ficaram para trás, mas que retornam na sua memória, na sua lembrança. E, bom, finalizando essa questão também do vídeo em si, do título, né? Não do vídeo, porque ainda falarei mais 2 coisas em relação ao tema, mas finalizando a influência da vocalista. Então, eu sempre me senti influenciada, até mesmo porque eu gostava da maneira como ela cantava, da maneira como ela agia, porque nós temos, principalmente antigamente, quando nós tínhamos na televisão aberta mesmo, porque hoje em dia não assisto televisão, né? Só para ver coisas, talvez acontecimentos relacionados à fé católica, né? Então, a gente via nos programas musicais até, tal pessoa, tal cantor tem presença de palco. O que é uma presença de palco? É você saber cantar bem, é você motivar as pessoas que estão te assistindo. E é você saber quem você é. Então, ela sempre teve um carisma muito grande, né? E o meu timbre de voz é um pouco parecido com o dela. E eu gosto muito da voz. Para mim, a voz dela é uma das mais bonitas que eu já escutei, né? Bom, e pegando esse assunto assim da visão do bullying, né? Que é já finalizando aqui o vídeo. Recentemente eu tive, né? Trabalhei, né? Um local, um último emprego diário. E assim, quando nós temos problemas em todos os lugares, né? Então, por exemplo, nesse local havia muitos conflitos, né? Porque era muitos funcionários trabalhando juntos. Então, assim, nós pensamos muitas vezes que você trabalhar com pessoas e para pessoas é algo fácil, né? E não é. Então, por exemplo, se eu tive um bullying acontecendo na minha vida, foi recentemente. E tem a ver com a fé católica, porque eu sou, né, católica, e eu compartilho principalmente, comecei compartilhando aqui no canal a fé católica, né? Eu compartilho a reza da coroa das lágrimas e a reza do terço,
que é uma forma das lives, né? Que eu faço 2 vezes na semana e já tem algumas semanas que eu faço elas. Então, assim, quando nós pensamos talvez numa forma de... Porque se você meditar, o que é o bullying? É uma forma de você agredir uma pessoa, né? É o que aconteceu nesse último trabalho. E foram 2 pessoas, né, que fizeram isso, então é um casal, um homem e uma mulher. Então, o que é isso quer dizer? Quer dizer que... E são pessoas que se dizem católicas. Então, pessoas que se dizem católicas e vão para atacar uma pessoa que compartilha a fé católica e vive a fé católica profundamente, né? E ainda estava no seu ambiente de trabalho, ou seja, que não tinha nada a ver, eu nem tenho ideia do que eles estavam tramando. Na verdade, muita pouca ideia, talvez eu tenha, né? O que estava por trás daquele deboche, né? Porque estavam tirando sarro, né? E me agredindo para não fazer o meu trabalho. Até que eu fiz o meu trabalho, ou seja, eu atendi, porque eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo. Então aqui a diocese já faz alguns anos que tem já é diocese e tem até um tribunal eclesiástico. Então, no caso desse casal, eu não sei se é casal, né? Se são pessoas que têm uma comunhão no sentido de relacionamento. Só por serem católicas, já cabia uma excomunhão delas, né? Mas, obviamente, eu não pedi também. E nem sei se cabe, talvez, eu pedir. É algo a ser analisado, né? Porque se você está no seu ambiente de trabalho e a empresa que você estava trabalhando não queria saber, não queria o seu bem propriamente, né? Muitas vezes é não saber para que lado você vai, porque se a empresa não te trata como ser humano, os clientes vão lá para te matar, para tirar sarro de você, e a sua diocese também não liga para você, né? Ou propriamente padres mesmo não ligam para você. Aí você só continua fazendo a mesma coisa, ou seja, tendo a sua vida de oração e a vida sacramental, ou seja, indo na igreja, na missa, né? Porque adivinhar a vida das pessoas, ninguém é capaz. Muitas vezes você filmar, você gravar uma pessoa é um crime, que é essa situação que aconteceu nesse local meu de trabalho. E quando, já faz muito tempo, quando existem estudos, né, na Igreja Católica, existem a união de polícia, a união da área da saúde, de médicos, psicólogos, psiquiátricas, e a união do clero, ou seja, de padres, do bispo e de quem é responsável. Agora, se nenhum liga para a sua pessoa, porque praticamente você é nada, né? Porque da mesma forma que, principalmente, essas pessoas que se dizem católicas me trataram, ou seja, com desprezo, eu tenho o mesmo desprezo por vocês, se vocês ainda acompanham o meu canal. E é muito pior que um desprezo, é pior. Não tem palavra que relate o que eu sinto, porque é algo assim que você se sente desmotivado,
você não se sente valorizado, é desvalorizado, tanto pela empresa que você trabalhou, que praticamente tentaram de várias formas me matar, né? E então o que acontece? Esse vídeo é uma forma, obviamente, de agradecer e eu agradecer a Deus, né? Porque pessoas próximas a mim, que realmente me amam, ou seja, que cuidam de mim, são poucas demais, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu sou católica, eu rezo pela Maísa, eu quero o bem da Maísa. É mentira. Mentira, porque você ir atrás da pessoa, é você querer saber dela, você vai na casa dela, isso é você se importar com ela. Você ligar para a pessoa, isso é você se importar. Olha, você está bem? É verdade isso que aconteceu com você? Isso é se importar. Me diga se houve algum contato, de qualquer que seja, nem de pessoa ateia, nem de pessoa conhecida que fiz terapia, nem de médico que já me atendeu e nem da diocese aqui, dessa diocese. Então, assim, praticamente o que eu tenho, né? O básico, a minha família e a Deus. E se nós pensarmos, né? Na vida espiritual é porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Quando você é provado, você tem poucos amigos. E muitas vezes os poucos é ter 0 amigos. Essa é a minha realidade hoje, né? E que sempre foi assim. Então, assim, eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora, né? Que é a minha mãe, e aos santos e os anjos que me auxiliaram recentemente e continuam me auxiliando, né? Porque pessoas conhecidas, principalmente quando aqui, que é cidade pequena, fingem, né? Querem falar com você quando você está muitas vezes num local, na rua ou num local público. Mas e quando você realmente precisa? Existe alguém? Não. Existe 0. E 0 é nada. Então, eu sou católica, compartilhei aqui um pouco da minha história musical da adolescência e tenho 0 amigos humanos, né? Bom, estou muito contente, apesar de todo esse sofrimento relatado aqui nesse vídeo, né? Mas os primeiros assuntos foi algo mais tranquilo e mais suave, no sentido da lembrança da banda e da vocalista também, né? Salve Maria Imaculada, viva Jesus, para sempre no nosso coração.